Gravação. Então, boa tarde, pessoal. Seja bem-vinda, professora Valderes. Cocta Pripra de Almeida, espero ter pronunciado correto. Ela é graduada em Licenciatura Intercultural Indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Letras Português e Espanhol pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, mestrada no Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e é do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo experiência na educação, com ênfase na educação indígena, atuando principalmente nos temas de território, memória e história do povo Laclanô. Professora, a senhora já concluiu o doutorado na arqueologia? Não, ainda não. Ainda não. Estou na fase final aí. Isso. Professora, então o nosso tema aqui na disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade é na questão do racismo, a utilização de redes sociais e na prática de um modo geral, né? Não necessariamente só por meio da tecnologia, mas o racismo que existe no Brasil de um modo geral. A gente até comentou já com os alunos um pouco sobre essa estrutura, mas nos levou a fazer o convite para a senhora foi a sua fala aqui na Fundação Cultural em função de fatos aqui do Alto Vale, que aí, né, sempre dá aquela ideia de que o racismo é algo longe, e não é verdade, ele às vezes está muito próximo de nós. Professora Valderes, a palavra está com você. Boa tarde pessoal. Para mim é um prazer, quero agradecer para o professor por ter feito o convite. Eu estou muito ruim da minha garganta, estou muito ruim mesmo, mas vamos lá, vamos tentar fazer o possível aqui. Bom, quando o professor entrou em contato comigo, ele falou, né, que foi por causa da apresentação que a gente fez ali em Rio do Sul. E falar sobre as questões indígenas, ao mesmo tempo que eu amo falar sobre isso, para mim também é um pouco doloroso, né? Porque eu vivencio na pele todos os dias. Muitas pessoas acham que ser indígena não sofre preconceito, não sofre racismo, mas a gente tem muito disso, até mesmo na academia, né? Na academia, eu pensei que quando fosse fazer o mestrado, por exemplo, eu não teria que enfrentar alguns problemas. Mas a gente enfrentou vários problemas, inclusive com próprios professores mesmos, que não têm conhecimento sobre a história indígena, pensa que todos são igual, né? Pensa que o Brasil ele é composto somente por uma parcela só de povos indígenas, mas não. O Brasil ele é composto por 305 povos indígenas, 274 línguas, cada uma diferente da outra. Então, por exemplo, o meu povo é Laclanô Xuclém, né? O povo Laclanô vem do tronco G, e desse tronco G nós temos os Caingangues, que são aqui do sul, né? Laclanô e Caingangue. E a questão de enfrentar esse preconceito é muito grande, porque, como eu falei, né, as pessoas eles não têm conhecimento da história do povo Laclanô, não têm conhecimento da história. Vamos pegar aqui Santa Catarina, né? O pessoal não sabe nem que existe povos indígenas em Santa Catarina. Eu ouço muito isso quando eu vou nas mesas, nas rodas de conversa. O pessoal diz, mas aqui em Santa Catarina tem indígena, tem índio, usa o termo índio, né? Então, para ver como as pessoas estão bem desinformadas sobre o assunto. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, quando eu apresentei o trabalho lá em Rio do Sul, eu meio que intercalei, um período eu passava um filme, outro período eu palestrava. E durante a minha palestra eu mostrei um mapa, né, da onde tudo era o território do povo Laclanô. O povo Laclanô, ele caminhava, e não é porque ele caminhava que ele era nômade, não. A história traz errado, o povo Laclanô não era nômade, né? O povo Laclanô, ele caminhava desde o litoral de São Paulo, pegava ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até Vacaria no Rio Grande do Sul, Santa Catarina inteirinha ele caminhava.
E hoje o povo Laclanon ele foi, devido à colonização que foi apertando, o povo Laclanon foi perdendo muito do seu território. E ele foi colocado hoje no Alto Vale do Itajaí, né? Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, ali onde hoje nós estamos, na terra indígena Laclanon. E a terra indígena Laclanon ela está no meio de 5 municípios: Doutor Pedrinho, José Boatê, Vitor Meireles, Itaiópolis e Rio Negrinho. São esses cinco municípios que nos cercam. E nenhum desses 5 municípios nos consideram como indígena, para você ver aonde que parte já, né, o preconceito, o racismo. É difícil, não é fácil, porque a gente tem esses 5 municípios que não nos dão assistência, e todas as assistências que a gente tem, como estrada, educação e saúde, a gente sempre tem que estar indo no Ministério Público. E daí quando vaza para mídia, daí sempre falam, né, que o povo tá fazendo arruaça, tá fazendo greve, tá fazendo... Mas o pessoal não conhece a nossa realidade. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, assim. Em 2018, eu vim para a universidade fazer o doutorado. E quando eu chego aqui no doutorado, tinha uma professora que estava tratando sobre a questão de um trabalho que ela desenvolveu com o povo Munduruku. E aí ela me apresentou para a turma, falando: e hoje nós temos aqui na universidade uma professora, a professora Valdéres, e agora ela está estudando com a gente aqui, ela está fazendo história. E aí eles falaram, ela vai poder me ajudar na questão indígena. Aí eu fiquei tranquila, né? E aí quando ela começou a dar a aula dela, ela falou assim: professora Valdéres, você poderia falar um pouquinho sobre a história e cultura do povo Munduruku? Aí eu disse para ela assim: professora, eu não conheço a história dos Munduruku, não conheço a língua. Daí ela olhou para mim e falou assim: mas como assim, tu não é indígena? Falou para uma professora, antropóloga. Tu não é indígena? Eu disse: calma aí, professora. Se a senhora me perguntar qualquer coisa relacionada ao meu povo, ao povo Laclanon, eu consigo destrinchar para a senhora. Agora, falar sobre outro povo, né? E comecei a falar para ela: o Brasil ele é composto por 305 povos, 274 línguas. Como que eu, indígena, vou dar conta de falar sobre todos esses povos? Não tem como. E daí assim foi a primeira vez que eu vi, né, que a academia realmente ela não está preparada para nos receber. E aí foi uma luta muito grande, porque aí eu comecei a trazer muitas questões indígenas, comecei a levar muitas pessoas também para ajudar na fala. E é difícil, não é fácil, não é fácil. A gente vai para os hospitais, é muito complicado o atendimento, porque eles dizem que a gente é indígena e é federal, né? Então o Estado não tem compromisso conosco. Você vai falar sobre educação, eles dizem que a gente também é federal e a gente não tem, eles não têm como ajudar na questão de educação ou saúde, que é responsabilidade, no nosso caso, da federação, né? Então, assim, é muito complicado. E por conta disso, então, é que a gente sempre está entrando com denúncia no Ministério Público para a gente poder ser bem assistido, né? E para vocês terem noção, né, faz 2 semanas, 3 semanas, não, 2 semanas, que eles estão trabalhando com a questão de arrumar a estrada, né, que vai em direção à aldeia Bugio. Mas para arrumar aquela estrada, eu não sei se o professor já foi para a aldeia Bugio. Já sim, no ano de 2000, 99, 2000, a gente fez um trabalho que daí era capitaneado pelo professor Silvio da Unisul, de resgate cultural na época. Então a gente Então, foi...
nós não tinha estrada, né? Tu lembra da estrada? Não, não, era. Tinha uma picada, literalmente. Eu Exatamente sei que isso. o meu carro voltou cheio daquele mata-pasto grudado em tudo quanto é lugar. Aham, A dona Nili de Pandili foi que nos recebeu e depois o professor José, que era filho dela também. Né? Então a gente chegou, inclusive, a fazer aqui no Encontro dos Rios, do lado do Museu da Madeira, uma uma estrutura com cobertura em palha, né? Poxa, ficou lindo aquilo. Aí, só que não era cercado ainda o centro de inovação. E aí os arruaceiros entraram, quebraram coisas do museu, quebraram coisas do centro de inovação e tocaram fogo na estrutura, né? Foi um pecado aquilo. mas é assim. Então, nessa questão da estrada, a gente por muito tempo sempre levando para o Ministério Público e agora a gente conseguiu fazer com que o Estado então fizesse a nossa estrada. Então hoje eles estão abrindo tudo, estão empedrando, né, para deixar uma estrada bem legal. Mas para conseguir isso a gente teve que lutar muito, né? Questão de educação. Hoje na escola Vinco Paté a gente tem um prédio bem grande, né, devido a muitas lutas. Cada sala que era realizada, cada sala que era construída, nós, os alunos lá, estávamos sempre fazendo um movimento para ir para a mídia, para ver se alguém nos assistia, né? E pudesse nos atender. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. A gente está sempre lutando para poder existir, resistir, né? Então, a questão indígena, assim, em Santa Catarina, principalmente, que é um estado muito racista, Santa Catarina. E a gente tem sofrido muitas questões disso na pele, assim, né? Não tem sido fácil pra gente. E aí, a gente pega 2019, né? Um governo federal que também queria nos dizimar, né? Então não foi fácil também. E agora o atual governo de Santa Catarina também, por mais que muitas das vezes as pessoas já me abordaram e perguntaram, sim, mas ele não está fazendo lá. Não, são tudo acordos, né? São tudo acordos. Mas esses acordos, como que eu vou explicar para vocês? São acordos que nunca foram cumpridos, nunca são cumpridos. Então, não é complicado assim a questão de falar sobre racismo, falar sobre preconceito. Né? A gente vive isso todos os dias, né? Então, para a gente não é fácil falar sobre isso. Mas a gente está aí, a gente está na luta, a gente está buscando conhecimento, que é através do conhecimento é que a gente vai mudar esse panorama, né? Então a gente tem batalhado muito, assim, os nossos anciões têm nos falado bastante para a gente nunca desistir, apesar de todas a gente sofre muitas agressões mesmo, não é só agressão física, é agressão psicológica mesmo, né? E aí, mas os anciões eles são tão firmes, tão sábios, eles detêm um conhecimento muito grande, assim, eles sempre estão nos dizendo assim, ó, isso não pode abalar vocês, vocês são mais que isso, né? Não deixe que qualquer coisa dessa abale o psicológico de vocês, né? Eles falam do V, né? Que é abalar tanto o nosso sentimento quanto o nosso coração. Né? Então a gente tem que estar sempre preparado, sempre firme e nunca desistir de todas dos nossos sonhos, né? Hoje eu tenho uns sonhos, mas esses sonhos que eu tenho também são sonhos da comunidade. Para vocês não indígenas, vocês pensam, por exemplo, em estudar, fazer um curso que vai te dar grana, né? E você se dá bem na vida. Essa é a concepção do não indígena.
Para nós indígenas, não. Para nós indígenas, nós queremos estudar, conhecer esses códigos não indígenas, que é a leitura, que é a escrita, e voltar para nossa terra para poder, de alguma forma, ajudar o nosso povo. Né? Hoje eu sou arqueóloga e imagina, em 2018 é que eu passei a entender quando os anciões falavam de códigos, né? Vocês têm que aprender os códigos dos não indígenas para poder defender o nosso povo. Em 2018, quando eu entro na universidade, fazer arqueologia, história e arqueologia, 2019, o governo do estado entra com um processo fazendo com que a FUNAI removesse três cemitérios de dentro da terra, né, que ficam às margens do rio Ercílio. E na época, o pessoal da FUNAI já sabia que eu estava cursando arqueologia. Eles entraram em contato com os meus professores na UFSC e falaram para eles: olha, a gente soube que tem uma indígena Laclanô aí que está cursando história e arqueologia, e a gente queria muito conversar com ela, que a gente quer uma ajuda dela para fazer uma remoção de alguns cemitérios dentro da terra indígena. Aí meus professores ficaram assim: como assim, né? Que os meus trabalhos iam totalmente contra essa ideia. E daí, quando o pessoal da FUNAI tem acesso a mim, eles entram em contato e dizem assim: ó, Valdéres, o Estado condenou a gente a fazer a remoção de 3 cemitérios que estão na terra indígena. E, segundo eles, foi um pedido na década de 70 dos anciões. Né? Aí eu falei assim: na década de 70, tanta coisa que os nossos anciões pediram e eles sempre nos ignoraram. Né? Agora eles querem fazer essa remoção do cemitério, mas por quê? Tem alguma coisa por trás disso. Aí não tem não. Aí eu disse: não, tem sim. E aí eu puxei todos os meus trabalhos que eu tinha desenvolvido dentro da comunidade e falei para eles assim: todos os anciões que eu converso, eles sempre falam para a gente: olha, você pode pesquisar, você pode caminhar por todo o território, mas você não pode mexer nos cemitérios. Daí agora vocês vêm me dizer que eles estão pedindo para fazer essa remoção. Naquela época, na década de 70, final de 70, entrando para 80, quando esses anciões eles pedem essas remoções de cemitério, eles não tinham noção e também eles estavam num grande desespero, porque vendo a barragem norte encher, estava inundando todo o espaço, então eles queriam que os corpos dos parentes ficassem mais seguros. Isso era a intenção na época. Mas, como não fomos atendidos, né, eles nunca mais pediram isso daí agora. E daí depois eu fui lidando nos papéis, fui vendo todos os papéis e fui descobrir que, na verdade, o Estado pediu essa remoção, foi para o Ministério Público e conseguiu a condenação do povo através da FUNAI, porque eles queriam fazer uma mini PCH dentro da terra indígena, desrespeitando todos os nossos rituais, a nossa história, né? Então, assim, tudo tem sempre um objetivo, né, por trás, e esses objetivos nunca são bons para nós. E aí eu entro e falo para eles: não, vocês não vão fazer. E daí eu volto para a terra indígena, 2019, convido toda a comunidade através do cacique, e a gente conversa com eles e pergunta. Aí eu falei para o pessoal da FUNAI assim: se o povo disser nós queremos que remova, aí vocês podem contar comigo. Se o povo disser não, nós não queremos que remova, eu estou junto com o povo, mas eu vou falar com o povo. Aí conversei com o pessoal, eles não queriam que fizesse a remoção, ficaram bravos de onde que tinha vindo esse pedido. E aí foi aonde que eu entrei com um pedido para fazer uma audiência pública e convidasse todos os anciões, e daí sim, através da conversa, é que eles pudessem decidir se fariam ou não a remoção. Mas o povo não estava querendo fazer essa remoção. E aí eu consegui fazer essa audiência no município de José Botê, foi toda a comunidade, e a gente consegue então parar com esse projeto, né, de querer fazer
a remoção, aí mandamos um relatório para o Ministério Público, falando do porquê que a gente não queria que fizesse a remoção, e a gente conseguiu, né? Conseguiu barrar. Mas daí, todo ano tem sempre uma nova história, e agora, né, por conta da 2023, teve aquela grande enchente que passou por cima do vertedouro da barragem norte lá novamente. O governador foi lá, sentou de novo, planejou, né, nos prometeu, e é assim, vem a promessa, mas nunca são cumpridas, né? E daí quem sai como ruim são os indígenas, porque daí os indígenas fazem o movimento e dizem, nós queremos, eles, mas a gente está dando, mas não estão dando nada, então é meio complicado assim. Mas enfim, isso é um pouco da história do povo Laclanô. E como hoje assim é mais uma roda de conversa, só uma parte introdutória, não sei até que hora, professor, a gente vai. Nós temos aí pelo menos mais uma meia hora, 40 minutos ainda disponível. E aí eu gostaria que os alunos me perguntassem, que através disso, né, a gente pode estar sanando também algumas questões, algumas dúvidas, né? Então, deixaria aberto assim para os alunos o que eles querem saber realmente, e daí eu vou conversando com vocês. Pode ser assim? Pedro, você quer ser o primeiro aí? Aham, sim. Bem, primeiro eu queria dizer que eu gostei bastante de ouvir, saber mais. E até teve um momento que a senhora falou sobre. De. Agora eu não lembro exatamente qual parte, mas que citou de que às vezes pessoas podem se referir como ao seu povo, bem, ao povo indígena como índio. Que eu já tinha. Já cheguei a ver sobre isso uma vez, só que agora não me lembro exatamente o porquê do termo índio ser não ser bem utilizado, não ser bom. Você teria a ver com a parte de como se referisse à Índia, ao invés de fato ao povo indígena? Ou seria o quê? É mais ou menos assim. Quando Pedro Álvares Cabral desembarca no Brasil, ele não está vindo para o Brasil, ele parou aqui por coincidência. Ele Uhum, estava indo para as Índias, né? E daí uhum, quando ele parou aqui, ele viu um povo, né, que eram os Tupinambá, e aí ele disse que eram os índios, né? Então, mas assim, índio não é um coletivo, ou por isso que a gente não considera essa palavra. Agora, quando a gente fala de um coletivo, a gente está falando de indígenas, né? Então, por isso que a gente pediu para que esse não fosse chamado, por exemplo, você, se alguém te chamar de. Teu nome é Pedro, aham, vão te chamar de Paulo, você não vai gostar, né? Porque teu nome é Pedro. É mais ou menos isso. Nós não somos. E aí, vai muito da questão de você saber, por exemplo, assim, você vai me dizer, a Valdéres é Laclanô Choclen. Eu sou Laclanô, pertenço a um grupo, entendeu? Aquele fulano de tal lá, o Pedro, é Caingangue. Não precisa necessariamente falar esse termo que para nós soa muito ruim para nós assim. Então, por isso que a gente não utiliza esse termo. E lá na década de 80, quando entra a Constituinte, o termo índio ele ganha um destaque muito grande, e é onde a gente entra dentro da política, né? Só que esse termo é um termo, para nós, é um termo pejorativo, então a gente não considera. Mas lá na década de 80 ele ganhou foi um termo que a gente ganhou status político. Então por isso que foi utilizado na década de 80, década de 90. Mas hoje não, né? A gente sabe que a gente não é índio e que a gente é indígena, pertence a um coletivo. Também tem outros termos, como bugre. Passei em algumas palestras que as pessoas falavam assim com prazer. Eu também sou filho de bugre, né? Também tenho descendência bugre. Mas bugre é um termo também muito pejorativo. O bugre quer dizer, naquele período em que eles caçavam os indígenas,
Eles caçavam e chamavam de bugre porque eles diziam que os indígenas não tinha Deus e não tinha alma, então eles deveriam ser mortos. Então, por isso que eles utilizavam essa palavra bugre. Então, a gente, quando vai em palestra, a gente sempre está conversando com as pessoas para que não utilizem esse termo bugre. Ah, minha bisavó foi pega no laço, né? É, e ficam felizes com isso. Ser pego no laço, imagina, ela foi estuprada, ela foi arrancada do meio do povo, né, sofreu horrores. Então, são coisas que as pessoas precisam entender, que essas palavras, elas nos afetam muito, né? Elas são palavras que nos machucam. Então, é um pouco assim. Não sei se eu consegui te responder. Uhum. Preciso ter uma melhor noção. Obrigado. Nada. Professora Valderes, agora está um pouquinho de ruído aqui em função de que temos crianças de outros colégios visitando o Instituto, né? E aqui eu estou próximo ao laboratório de física, né? Então deu um pouquinho de ruído. Mas uma das coisas que eu lembro quando eu visitei a reserva foi de que o pessoal tratava muito de forma coletiva. Não existe assim, isso aqui é meu. Normalmente o pessoal trata, e é um choque cultural bem grande para os europeus ocidentais, né, vão ser os descendentes desse, né, que tem muita questão da posse e tal, enquanto na terra indígena o pessoal trabalha mais pelo coletivo, a harmonia com a natureza e principalmente uma boa interação na comunidade. Isso ainda hoje é muito vivo, né? Hoje eu estou fazendo doutorado e se não fosse o coletivo do meu povo, eu não estaria onde eu estou hoje, entendeu? Então, quando eu fui para São Paulo, vou contar uma experiência recente, né? Quando eu fui para São Paulo fazer as minhas disciplinas, eu fiquei 1 ano e meio em São Paulo. 5 meses que eu fiquei lá, eu fiquei sem bolsa, né? Então, estava na fila ainda para ganhar uma bolsa. E nesses 5 meses, quem pagou minha estadia lá, pagou minha comida, foi meu povo, né? Então, o cacique passava e eles davam, isso aqui é para coctar, que na aldeia se chamava de coctar. Então, manda isso aqui para coctar. E daí ele juntava tudo, fazia um montante e mandava para mim, né? Então, hoje ainda é assim. A gente tem... A minha família trabalha muito com a criação de porco, galinha, né? E daí quando a gente mata um porco, por exemplo, a gente distribui na aldeia. Então tu já vai matar 2 porcos, porque um porco tu vai distribuir na aldeia. E aí tem esse negócio de troca. Aí tu tem, por exemplo, o seu Caruso. Caruso planta milho, né? Então daí, como a gente tem criação, a gente troca, né? Aí tem a Tiananjá, né? A Tiananjá que planta batata, aipim, feijão. Tem ovos também, seu Ivo. Então, assim, a gente faz muitas trocas de alimentos também. Então, assim, um ajudando o outro e a gente segue nessa caminhada aí. E aí não é só essa questão de alimento, por exemplo. Eu trabalhei como professora dentro da terra indígena por 12 anos. E assim, o dinheiro que a gente ganhava como professora, a gente também sempre estava ajudando a comunidade, porque tem aqueles que não têm Bolsa Família, tem aqueles que não têm outro ganho, trabalham na roça, né? E a gente que trabalha na roça sabe que é tempos em tempos, não é todo ano que tu vai ter, por exemplo, o milho, né? Não é todo ano que tu vai ter a batata, então tem tempos. E aí, né, quando não tinha, a gente sempre, os professores, hoje agentes de saúde, enfermeiros, sempre estão ajudando o pessoal, até mesmo na aquisição, na compra de remédios, que nós temos alguns anciões que precisam tomar remédio controlado. Então, a gente sempre está um ajudando o outro, né? Essa forma de coletividade, ela ainda existe, ela é muito presente no nosso povo.
Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Teu fone tá Opa, desligado. desculpa. Mais alguém tem alguma pergunta para a professora Valderes? Bem, eu tenho uma que eu pensei, que é por curiosidade mesmo. Que, bem, no seu povo Lacnalo Choclen, falei certo? Lacano. Laclano, assim? Tem a língua também é Laclano Choclen? Ui. Também. Também. A língua também é laclanô. Então tu tem. O povo chama-se laclanô e a língua também é laclanô. E a nossa terra indígena é laclanô. E até a curiosidade que eu tive era de saber algumas palavras assim, básicas da língua. Opa, isso é legal. Então, eu vou te ensinar umas coisas bem simples, como sim, não. É sim, seria Ó, on, e uhum, não seria i. e, uhum, É, não tem metum, metu, metum. metum, metu, Isso, metum. uhum, Café seria angoichã, angoichan, ngoichã. angoichan, Isso. Água seria angoi. angoi, daí café meio que é uma junção de água com alguma outra palavra? Seria água preta. Tchan é preto. Então, Ah, água preta. É porque eles também não conheciam o café, né? Conheceram o café quando saíram do mato. E aí o que, que eles conheciam era a água com que eles esquentavam mel na brasa. E daí ficava preto. Então eles tiveram essa água. É igual que nós tomávamos, então água preta que eles chamavam. Entendeu? Goitia. Deixa eu ver outra. A casa, en, deixa eu pensar outra. Como você está? Alimaquemo? alima, alimakemo, Alimaquemo, alimakemo, isso. Professor Diopalá, Diopaladjó, Yopala, Ótimo. Yopala Jó. isso, Diopaladjó, é professor. E, bom, aí eu vou te passar Aí tem os números também, né? Aí a gente vai pegar, por exemplo, o número 1 é Pili, Pili, 2 Lenle, Pili Lele, 3 Lenle Tompili, Lele Tom Pili, 4 Lenle Tom Lenle, Lele Tom Lele, Dom, Tom. Ah, tá. Dom. Seria assim. Uhum, Muito, bastante, uma quantidade grande. É uhum. Kanban, 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 ah, tá. isso. Aí uma quantidade muito grande que eles não conseguiam de dizer quanto que era esse grande. Daí eles diziam assim, Kanban Tame, Kanban, Tane, Tame, Ane, é V, Tame, é com V, ah, tá. Kanban Tame. Uia, Anve, A Anve. língua, a língua laclanão, ela é bem nasalizada, assim, bem nasal ali. Uhum, E aí, é isso. O que mais que eu poderia te dizer? Deixa eu pegar. Ó, eu posso até ver aqui se eu conseguir. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu uhum, consigo pegar no meu drive um livro que eu estou tentando construir para mim, para fazer, para mandar para as escolas. Deixa eu olha. ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Acho que tá.
Vamos ver. Eu vou tentar. Deixa eu ver. Projetar ele. Eu sou péssima para fazer projeção, mas vamos lá. Se precisar, a gente ajuda. Vocês estão conseguindo? Não, Ainda nada. Estão conseguindo É que ver? do lado da sua câmera tem um compartilhar a tela, assim, é um monitorzinho assim com a setinha para cima no meio. Tem o microfone, a câmera e aí tem esse. Como que é, professor? Não, mas eu já projetei, ele já está projetado. Aí, Ah, é. agora foi. Agora apareceu a sua tela. Uhum. Olha que lindo. Tá, isso. Então, aqui, o que eu tô, aqui é o alfabeto Laclanô e as vogais, né? Você vai pegar aqui, ó, são as vogais. Né? São as vogais A, né? São todas. E daí, aqui embaixo são os alfabetos. Né? Que você vai falar, esse aqui, ó. Esse aqui são os alfabetos. Bambu, ngorra, yakole, mane, poti, vodó. Né? São os alfabetos. E daí tem os seus desdobramentos, né? Ba, b, bu, 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 né? A gente vai. Isso aqui é tudo muito nasal. E aí, o que eu queria mostrar para vocês seria. Ó, a gente tem nossos dígrafos, né? Já, ju, jan, ju, ju, né? São os dígrafos. E aí, as nossas palavras do cotidiano, vocês estão vendo? Aham. Estão conseguindo enxergar? Então, Sim. aqui, ó. Então, esse aqui, ó. Hã é oi. Hã. Anli Makemo, como você está? Tudo bem? Quando eu estou falando com uma pessoa. Hanliman Mekemo é quando é mais de uma pessoa. Então, Hanliman Mekemo, como vocês estão. O que vai mudar é esse me aqui, que vai me dar o plural da minha frase. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ser. Yo. Também eu vou poder utilizar o alimaquem. Aí aqui é o neió, neló, que é nelo, senta. Né? É uma pessoa só, nelo. Entendeu? Aí tá convidando uma pessoa para sentar nelo. Agora, quando tu falar assim, nhan nelo, sente-se, aí sentem-se, é um plural, aí já é plural. Então, estou tentando construir esse livro aqui para mim mandar para as escolas, né? Tem várias palavras, aí tu vai pegar o nhanelo, né? Cotuye, que é silêncio. Cotuye no, silêncio, mais de uma pessoa. Katem, vem cá. Camula, vem cá, né? Mais de uma pessoa. Coijá é o macaco. Aí tem outras palavras, né? Acrém, que são animais acrém de Dila, né? Conhana, Bupô, Kukevi, Pupon, Datconã, né? Panvó. Então tem várias, borboleta, ó. Tuton, Andet, Torrutke, que é caminhão, Codei, flor, Maikalula, que é livro, Torrutke, carro, Kachá, lua, lá, sol. Essas são uns poucos das palavras, ó. Tem algumas palavras novas que nós não tínhamos no nosso vocabulário e que hoje passa a ter, né? Por exemplo, robô. Robô não tinha, né? Então, né?
Então, e aí piloto, né? Detoruque Ndio, né? Piloto. Então são algumas palavras que também a gente não tinha. Ó, os números, né? Hum, Pili, lenle, leleton pili, leleton ranlique, tactum, tactum tom pili. E aí chegamos, né, até no 10, que é Dom. Daí tem as cores, ó, Cavéi, sombra, Cupli, branco, Cuchu, vermelho, rosa e vinho. Cuchu, olha a diferença desse Cuchu que tá aqui em cima e o Cuchu, que daí é o laranja. Já muda Cuchu, né? Já é um pouco mais nasal. Lulo, cinzento, Man, cinza, Tai, que é azul e verde, Chan, que é preto. Aí quantidades, né? Porque também falando de matemática, né? Então ali é o Kanban, que é muitos, vários. Kaiku, que é cortar um pedaço. Kula, o Ku, né? Que é metade, repetir. Enfim, tem várias coisas. Isso aqui é um projeto ainda, né? Que eu tô pensando, já faz tempinho que eu não trabalho nele, né? Mas é uma coisa que eu estou pensando em escrever Uma coisa fantástica de para resgate poder cultural, mandar para as professora nossas Valdez. escolas. E é isso, assim, né? Aí agora deixa eu sair aqui. Onde que eu saio? E é isso. uhum. Parabéns, professora. Obrigada. Olha, professora, eu escrevi já para a senhora no meu e-mail ali, né? Se quiser compartilhar qualquer material para enviar para os alunos, eu coloco aqui na nossa sala de aula deles, virtual, né? E agradecer, e quando você estiver aqui em Rio do Sul, não deixe de nos visitar, tomar um cafezinho aqui. Como é que é? A água preta lá, já... Goitia. Goitian. Goi... Sempre tem um Goitian aqui. Já Tá bom, tivemos aqui então. Eu no que curso de agradeço. pedagogia alguns indígenas aí Eu que agradeço. Então, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar conversando com os alunos aí. E a hora que quiser, né, pode chamar que a gente vai aí também. Na medida do possível também a gente vai respondendo mensagem. Mas é isso aí, quero só agradecer mesmo, Então, tá ok. Eu vou encerrar aqui tá a bom? gravação, mas aí depois vocês podem ficar batendo papo, né? Só para o vídeo não ficar muito longo. Então encerramos aqui a gravação, mas vamos. Aquela situação que você sai da sala de aula, termina a aula, mas você fica batendo papo na sala de aula antes de ir embora.